Gente, confira só esse babado. A doutora Ludmila Lins Grilo, ex-juíza atualmente exilada nos Estados Unidos para escapar da suprema tirania do Brasil, trouxe revelações chocantes em sua live no domingo, 29 de setembro, no canal do YouTube. Depois que assistir ao vídeo, não se esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha. Tem caroço nesse angu ou não? Quero saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. É urgente fortalecer os criadores de conteúdo independentes, para que a informação verdadeira possa chegar aos 4 cantos do nosso país, e assim ajudar o Brasil a sair desse buraco que nos enfiaram. Agora, sem enrolação, bora para o vídeo. Barroso se colocou na cena do crime. Eu queria começar falando do Barroso em relação a uma matéria que eu li dizendo que o STF impediu a UOL de auditar o sistema de distribuição de processos no STF. Quando você protocola, tá? Você é um advogado. Aí você vai lá e protocola uma petição inicial. Você entra com uma ação. Essa ação, ela vai passar por uma distribuição. E isso acontece em qualquer lugar onde tem mais de um juiz. Isso só não vai acontecer nas comarcas de vara única. O que são as comarcas de vara única? São aquelas cidadezinhas pequenininhas, onde só tem um juiz. Então você não tem para onde distribuir porque só tem ele. Então, em cidades pequenas, o advogado vai entrar com o processo e ele já sabe que o processo dele vai ser julgado por aquele juiz ali, porque aquela cidade só tem um juiz. Então vai ser aquele ali que vai julgar e pronto, e acabou. Todo mundo já sabe que vai ser ele. Agora, em cidades maiores, especialmente cidades com mais de 500 mil habitantes, costuma-se ter mais de um juiz. Já 500 mil já costuma ter aí pelo menos uns 5 juízes. E essas competências, então, costumam ser distribuídas. Assim que o advogado entra com o processo, aquilo ali vai ter que passar por um sorteio. E esse sorteio também acontece no STF, ou deveria acontecer. E a UOL acabou protocolando um pedido no STF para que eles auditassem, levassem seus profissionais, né, de TI, auditassem o sistema de distribuição de processos no STF. Porque desde 2017 isso está sendo muito contestado. Em 2017 aconteceu o caso do Fachin ter sido sorteado como relator, como herdeiro daqueles processos da Lava Jato, cujo relator era o Teori Zavascki. Então o pessoal, caiu com Fachin, Fachin, todo mundo sabe que é petista, já subiu em palanque do PT antes de ser ministro do STF, e o pessoal ficou, logo o Fachin foi sorteado para herdar os processos do Teori Zavascki. Então, desde aquela época, o pessoal já levantou suspeita. Enfim, mas ninguém fez nada. E as suspeitas, elas aumentaram depois da era alexandrina. O Alexandre de Moraes, ele passou a ser sorteado em todos esses processos que envolviam, abre aspas, tentativa de golpe de Estado, esse tipo de coisa. E também na investigação que o Sérgio Moro havia solicitado, denunciado, sobre o Bolsonaro ter interferido na Polícia Federal. Meu amigo, o Bolsonaro era o presidente da República. Ele tinha o total direito de colocar quem ele quisesse na Polícia Federal. Mas aí chegou o Moro, fazendo patifaria, fez uma, abre aspas, denúncia, e isso aí caiu também nas mãos de quem? Alexandre de Moraes. Então é tudo muito suspeito, como esses processos assim selecionados caem nas mãos do Alexandre de Moraes. Então o UOL resolveu entrar com um pedido de auditoria com base naquela lei de acesso à informação. Só que esse pedido, ele não foi feito agora. Ele já foi feito há 4 anos. Já estávamos na era alexandrina. O inquérito do fim do mundo começou em 2019. O UOL entrou com um pedido
O STF ficou, né, lá, queimando em banho-maria o UOL durante 4 anos, sem responder. E acabou que recentemente concordou em permitir que a UOL fizesse essa auditoria. O UOL ia levar os seus técnicos, pessoas isentas, pessoas que não são ligadas a partido político, nem nada. O UOL ia levar lá para fazer essa auditoria. Pois bem, essa visita foi agendada, mas acabou que o Barroso vetou o acesso. Só que, nesse meio tempo, o UOL ficou ali, assim, sendo cozido em banho-maria, chegou a comprar passagem dos peritos. Um desses peritos, inclusive, mora na Dinamarca, que é o Diego Aranha, a gente já vai falar dele. Chegou a vir para o Brasil, na data combinada, para fazer auditoria. Durante todos esses meses, o UOL ficou lá agendando com o STF e o STF concordou. Em 5 de março, o Barroso deu essa decisão aqui. Considerando a necessidade de compatibilizar, de um lado, o interesse público no acesso à informação e o dever de transparência, e de outro, a imprevisibilidade da distribuição de processos e a segurança dos sistemas informatizados deste tribunal, dou parcial provimento ao recurso administrativo para franquear ao recorrente o acesso ao referido código-fonte nas dependências deste tribunal. Não é código-fonte de urna eletrônica, não, tá? É código-fonte lá do sistema de distribuição do tribunal. Na forma presencial, ficando vedada a cópia do conteúdo para uso externo. Então, ele autorizou que o UOL levasse seus peritos. Isso em março. Em abril, o UOL pediu a reserva das datas. Então, eles sugeriram as datas de 9 a 13 de setembro, agora, que passou. E eles pediram, olha, 4 pessoas vão a essa auditoria e vão levar seus laptops. E por 4 meses subsequentes, o UOL informou por e-mail, informou e-mail, telefone, até pessoalmente mesmo, o STF, quais seriam esses especialistas que eles iam levar e documento de identidade deles, tudo, passou todos os documentos, passou toda a ficha desses especialistas para o STF. Falou que esses especialistas iam para Brasília a partir de São Paulo e um da Dinamarca, que é o Diego Aranha. E por isso tinha necessidade de que o STF confirmasse realmente essas datas, porque eles iam comprar passagem. Em 5 de julho, o STF confirmou as datas. Está confirmado, pode trazer esses 4 peritos. A única coisa que a gente não vai permitir é que eles usem laptop. Beleza. A galera aceitou, a galera da UOL aceitou. E em 5 e 6 de setembro, os funcionários do tribunal confirmaram a visita novamente, só que restringiram essa visita, que ia ser de 4 dias, restringiram a 2 dias somente. Já começaram a dificultar. Falaram que a auditoria ia ser por 4 dias, reduziram para 2, faltando alguns dias para a auditoria. Aí, no dia 6 de setembro, a presidência do STF, Barroso, pediu os nomes dos técnicos que esses nomes já tinham sido passados. Mas, enfim, o UOL, com aquela paciência do tamanho de um rinoceronte, passou novamente o nome dos caras. Faltando 72 horas para a visita técnica ocorrer, uma funcionária do STF informou ao UOL que a visita não ia mais poder ser realizada, porque essas autorizações que foram dadas não foram feitas dentro de um processo administrativo. Quem tem que fazer isso é o STF, e não a UOL. Olha, você tem que ser muito incompetente, cara, para deixar tudo isso acontecer até 72 horas antes de dizer que faltou ali um processo. Aí o UOL peticionou rapidamente, falou, faltou processo? Tá bom, então requeremos que se abra o processo. Nisso, 2 técnicos acabaram cancelando as passagens. Um deles é o professor Ivar Hartmann, professor do INSPER.
ex-coordenador do projeto Supremo em Números. Então, esse professor do INSPER, professor Ivar Hartmann, ele já tem essa ligação com o STF no sentido de fazer pesquisas, de ser um pesquisador dos números do STF. E o professor Diego Aranha, que efetivamente viajou, ele chegou a viajar, chegou a ficar em Brasília durante as datas combinadas para a inspeção. Ele é professor de ciência da computação da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Ele veio ao Brasil para isso e ele tem, esse Diego Aranha, ele ficou conhecido uns anos atrás por ter pego vulnerabilidade nas caixinhas mágicas. O Diego Aranha, há muitos anos, antes da Era Alexandrina, ele já havia pego vulnerabilidades nas caixinhas mágicas. Ele, inclusive, ele defende uma camada a mais de segurança nas caixinhas mágicas, que é a impressão do voto. Só que, como ele já tem esse histórico, eu não sei se o pessoal do STF investigou quem era o Diego Aranha. A gente não pode descartar nada. E podem ter visto que o Diego Aranha tem esse histórico de ser a favor de voto impresso e histórico de já ter feito análise nas maquininhas mágicas e já ter pego vulnerabilidades. Aí, agora no dia 13, já data marcada, né, para essa auditoria aí que não aconteceu, o Barroso, ele recuou e ele falou que não vai mais poder ter essa auditoria porque o STF sofreu ataques cibernéticos. E por conta disso, desses ataques que aconteceram em agosto e setembro, não vai mais poder ter essa auditoria, não. Só que uma coisa fica patente. A UOL disse que pelo menos uma dessas confirmações que o Barroso deu foi feita depois da ocorrência desses ataques cibernéticos. Ó, Gabinete da Presidência. Secretaria de Tecnologia e Inovação, STI, informa que após o deferimento do recurso, o tribunal sofreu 2 grandes ataques cibernéticos, 29 de agosto e 4 de setembro. O coordenador de segurança cibernética alerta para o fato de que a concessão de acesso ao código-fonte dos sistemas informatizados e o eventual conhecimento público da estrutura dos dados de processos judiciais poderiam facilitar gravemente os ataques hacker, no momento delicado em que os tribunais superiores, especialmente o STF, têm sofrido diversas investidas. A STI sugere, então, que o acesso não seja autorizado nesse momento. Diante do exposto, deixo de autorizar o acesso requerido por impossibilidade técnica. Isso aqui é mentira. Não existe impossibilidade técnica. Pode haver algum risco, mas não existe uma impossibilidade. Aquilo ali é perfeitamente possível, dá para fazer. Agora, se isso vai ser arriscado ou não, aí é uma outra discussão. O professor Diego Aranha falou que essa questão do risco, ou dessa impossibilidade alegada pelo Barroso, é algo falacioso. Ele não usou essa expressão, mas foi isso que ele falou aqui, olha. Diego Aranha disse que a decisão está baseada em conceitos errados de segurança. Abre aspas para o Diego Aranha. Você não pode usar como justificativa um ataque na rede externa do tribunal para impedir acesso a um sistema crítico que funciona lá dentro, afirmou. Essas coisas são totalmente incompatíveis. Então, ele é o cara que manja dessas coisas. Ele falou, olha, esse lance de ataque na rede externa não pode ser usado como justificativa para negar uma auditoria interna. Eu não vou me arriscar aqui a julgar o que o Diego Aranha está falando, porque eu não manjo desses assuntos. A decisão segue esse histórico de falta de transparência do judiciário brasileiro, que produz software que é crítico para o país, para a democracia, mas limita os mecanismos de transparência que permitem à sociedade determinar como esses componentes de software funcionam. Não sei, alguma coisa me diz que o nome dele
tomou bola preta lá dentro do STF. Mas, enfim, é só uma conjectura minha. Agora o professor do INSPER, Ivar Hartmann. Olha, Hartmann disse que a decisão nem sequer se baseou corretamente no parecer do setor técnico do Supremo. Isso porque o Barroso argumentou haver impossibilidade técnica. Olha, embora os funcionários do tribunal tenham mencionado apenas um suposto risco. Então, assim, não havia impossibilidade. Havia apenas um suposto risco. Diante desse parecer da Secretaria de Tecnologia da Informação, não está afastado o direito de acesso em função da Lei de Acesso à Informação, já reconhecido pelo tribunal. O correto seria o tribunal agendar daqui a 1 mês, 2 meses. Isso é diferente de dizer não dá. Então, o que o tribunal está dizendo, o que o Barroso está dizendo é, pô, olha só, foi mal aí. Eu falei que dava, mas enfim, não dava. E o que o professor está dizendo aí era, olha, tudo bem dizer que por um tempo é melhor esperar, tal, mas não é para dizer que não dá. É para dizer que, né, dali a pouco a gente marca novamente. Só que o Barroso disse simplesmente agora que não dá mais. Ele não adiou essa auditoria. Ele simplesmente cancelou e ficou por isso mesmo. Algo me diz que tem alguma coisa nesse sistema de distribuição do STF que, né, eles não querem que seja descoberto. Então, essas decisões do STF, no caso aí especificamente do Barroso, só joga mais desconfiança ainda contra o STF. Você vê que se não tivesse nada, zero, se eles estivessem com a consciência 100% tranquila, é óbvio que eles dariam acesso. Algo me diz que eles não estão com a consciência tão tranquila assim.